Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar com vocês aqui acerca de uma pergunta muito comum que eu tenho encontrado aqui na internet. Também no YouTube tem vários vídeos tratando acerca desse assunto, que é: qual o melhor computador, qual é a melhor máquina para se ter em um primeiro momento quando se trabalha com cientista de dados, ou seja, aquele teu primeiro computador, o que é o mínimo necessário para rodar ali modelos, rodar um Excel, rodar base de dados. Então nesse vídeo eu vou falar como se eu estivesse falando com amigos. Então fica ligado, fica comigo. Se esse conteúdo for útil para você, peço já que você dê o legal aí, compartilhe, que eu acredito que pode te ajudar, tá? Eu vou tratar um pouco assim do fluxo, e isso não é uma aula, ou eu quero te ensinar alguma coisa, não, porque de fato eu também não tenho muita, nessa parte de hardware, de software, eu também não tenho muita experiência, mas eu queria dizer como é que eu aprendi, como é que isso funciona na minha cabeça, essa lógica, trazendo um exemplo bem legal, acredito que você vai gostar bastante, tá bom? Então fica aqui comigo, se você gostar desse tipo de vídeo, já compartilha com alguém, e já senta o dedo nesse like aí que já me ajuda aí bastante. Qual computador começar na área de ciência de dados? Então, é um tema que eu já vi em muitos fóruns, em muitos vídeos do YouTube, mas eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente para você entender o porquê eu indico, e a maioria dos cientistas de dados indica, comprar um computador que tenha certos pré-requisitos ali para você não ter dor de cabeça quando for rodar as suas análises, tá bom? Essa é uma dica que eu daria para amigos. Então, eu sempre tento trazer aqui minhas opiniões como um usuário, não como uma pessoa que fica coletando opiniões diversas. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vejo muitas pessoas tratando esse assunto, qual a melhor máquina escolher, e a gente tem que entender o seguinte: primeiramente, tem a questão do software e tem uma questão do hardware. Eu queria te passar a maneira que eu memorizo, tá? Então, o software é um programa, é tudo aquilo que você não consegue pegar. Então, por exemplo, o VS Code é um programa. Tem vários programas que você pode baixar ali, ou então pode instalar no seu computador, que eles são chamados os softwares, né? E tem o hardware. O hardware é tudo que você consegue pegar. Então, o computador físico você consegue pegar. Temos que ter em mente essa definição de software e hardware. Como eu falei, eu vou tentar aqui mostrar como é que eu aprendi de uma maneira muito simples, tá? Então, o pessoal aí que entende mais de computador do que eu, por favor, peço aqui uma licença. Uma licença para tentar explicar de uma maneira muito simples como é que funciona basicamente o processamento, o fluxo de um processamento de um software no teu computador. É basicamente o seguinte, ó. Então, é o que eu chamo do tripé do processamento. Esse nome eu inventei aqui agora, isso aí não existe não, tá? É da minha cabeça. Na verdade, é para você entender como funciona a minha cabeça, tá? Temos aqui o HD ou o SSD, e são hardware, lembra que eu falei essa definição? Responsáveis por o armazenamento. Depois temos a memória RAM, beleza? Temos, por último, o processador. Temos aqui esses três componentes responsáveis por rodar fluxo no nosso computador. Como é que eu entendo como funciona um computador? Imagina que você está numa obra, de uma casa, de um apartamento. Tem aqui um grande local para você armazenar material. Para armazenar esse material, tem aqui tijolo, cimento, tem, enfim, várias coisas que você precisa armazenar. Então o pessoal trabalha durante o dia, armazena esse material lá, tranca, vai para casa. No outro dia ele abre, retira toda a ferramenta que o trabalhador vai precisar usar no dia. Já que já tratamos dele, temos aqui um canteiro de obras. Que, tipo, não adianta você ter o que armazenar se não tem onde trabalhar. Então, por um momento, a ferramenta que estava armazenada aqui, esse local de armazenamento, ele vai para o canteiro de obras. E por último, tem a pessoa que manda e desmanda aqui na obra, o engenheiro-chefe. Temos então essa hierarquia, vamos chamar assim, dentro da obra, né? Aqui, esse armazenar material, o nosso HD ou SSD. O HD, quem já viu um HD por dentro, é como se fosse um disco. Não tem um CD, quem é mais jovem nunca viu um CD, ou enfim, já viu o CD. Mas é um CD onde tem uma agulha e há um processo físico de escrita. E o SSD já é um componente eletrônico mais novo, funciona como se fosse talvez um chip, né? Então não há nada físico, é tudo magnético. É por isso que o SSD é bem melhor do que o HD. Tu tem um material aqui, a ferramenta, o engenheiro diz: ó, trabalhador, vai lá no almoxarifado, sei lá, e pega uma pá, pega o cimento, pega o tijolo que a gente vai construir uma cozinha, um quarto, qualquer coisa
da obra. E aí o trabalhador vai lá, pega o material e traz para cá. E aqui ele trabalha. E aí o engenheiro também se junta a ele aqui e dá os seus pitacos. Ó, aqui é assim, aqui não é, é assado. A gente tem esse fluxo de trabalho aqui, tá? Acontece basicamente isso no nosso computador. Então, por exemplo, quando tu liga o computador agora, vamos dizer que no teu armazenamento tem aqui o VS Code, tem o Teams, tem o Google Chrome e tem o Spotify. E aí tu tem todos esses e mais programas, tudo aqui dentro, armazenado no teu computador. Quando você quer acessar um desses programas, você vai lá e clica num deles. O que acontece? O teu processador vai pedir para a memória RAM buscar lá no armazenamento um desses programas. Então, o VS Code que estava aqui, e agora ele vai ser utilizado aqui no canteiro de obras, que é a tua memória RAM. Só que como tu gosta de trabalhar ouvindo música, ouvindo um lo-fi, eu particularmente gosto de lo-fi. Não sei se vocês gostam de lo-fi, tem uns lo-fi de Tóquio, 1990. Eu acho uns lo-fi assim, mais animadinhos, melhores para trabalhar, mas enfim. Você vai lá e abre o Spotify. E agora, a ferramenta que era aqui, estava armazenada aqui, ela está sendo consumida aqui, está sendo processada aqui pelo nosso processador. E isso para as demais ferramentas aqui. Então, se você quiser falar com o seu time, enfim, fazer pesquisas no Chrome, e é por isso que é importante você ter uma boa memória RAM, que é justamente a dica desse vídeo. Se você quiser um bom computador, invista no computador que tenha uma memória RAM melhor. Um armazenamento aqui, você pode ter de 1 terabyte, enfim, 500 gigabytes. E você pode ter também outros dispositivos, como pendrive, como um HD externo. Então, isso aqui é totalmente variável. Você pode mudar isso aqui para armazenar programas, fotos, enfim. Já o processador também é mais difícil de você trocar. É uma coisa assim que você não troca com facilidade. Mas aí também não tem muito o que fazer, né? Tem os processadores. Bom, para quem usa o Windows aí tem o Intel, acho que é Ryzen. Se eu tiver errado, eu corrijo aí na edição. Ou é Razer, alguma coisa assim. E eu, que utilizo o Mac, surgiu o próprio processador dos Macs, que é o M1, se eu não me engano tá até o M4. É o processador aqui, faz todo esse processamento de todos esses programas que você vai utilizar. E a memória RAM, geralmente, ela tem aqui, sei lá, de 8 GB ou 16 GB. Ela tem um armazenamento menor do que o SSD ou o HD, tá? Porque isso aqui é uma memória temporária. Ou seja, quando ela enche de 8 GB, ela encheu. Eu fui botando muito desses programas aqui para ele rodar ao mesmo tempo. E aí, vamos dizer que ela encheu. E aí, o que é que você tem que fazer? Ir fechando as abas do Google Chrome, fechando, sei lá, programas que você não está utilizando, para liberar um espaço exatamente aqui, na memória RAM, para ela poder fluir melhor. Então, para você que é cientista de dados, trabalha com dados e tem muitas linhas de código, você vai precisar de armazenar muito dos dados aqui na memória RAM para poder processar, para rodar modelos e tal. Enfim, e é por isso que tem processamentos de LLMs enormes. Memória 16 GB não é o suficiente. Você tem que pegar uma memória RAM maior e um processador maior também para rodar alguns modelos, a depender da quantidade de dados que você tem. Então, basicamente, esse eu chamo, que eu falei, né, o tripé do processamento, mas é assim que eu chamo, foi assim que eu aprendi e eu queria compartilhar com você. Eu vou abrir aqui o site da Dell pra gente dar uma olhadinha na prática, como funciona. Então, se eu vim aqui na Dell, ó, notebook, eu vou pegar um notebook aqui, gamer, pronto, notebook gamer G15. Então, vamos olhar aqui o que é que esse notebook tem. Então, aqui ele já diz, ó, ele diz o processamento, 13ª geração. Aqui, ele diz assim, qual processador é ideal para você? Bom, o bom que você, na Dell aqui, eu falo da Dell porque eu já tive um computador Dell e é um dos melhores, assim, na minha opinião, foi o que eu falei. Para um amigo, eu sempre dou essa dica. Para quem procura um computador que tenha o Windows, então o Linux, eu sempre indico Dell. Porque é uma máquina que eu já tive, eu tenho um Dell, já tive outro Dell mais antigo e eu nunca tive nenhum problema com eles. Então eu indico o Dell. E aqui ele diz, aqui você, no site da Dell você pode customizar a sua máquina. Dell, o processador, Intel de 13ª geração, olha aqui ó, memória, você pode escolher 8 GB DDR5, expansível até 32, 8 GB, galera, é o mínimo que você precisa ter numa máquina. Então ele diz aqui que você tem 8 GB, podendo expandir até 32, ele tem 2 slots, ou seja, dentro da máquina tem 2 barrinhas onde você pode encaixar as memórias e o armazenamento.
ele está dizendo aqui que você pode escolher um SSD de 256 GB, um SSD de 512 GB ou um SSD de 1 TB para você armazenar. Então, basicamente, são essas três informações. Ele traz essa questão aqui do sistema operacional, Windows ou Linux. O mais comum, com certeza, é o Windows. Só que o Windows é pago, você tem que comprar um sistema operacional. Aqui, quando você já compra o computador, ela já vem no valor, né? E o Linux, ele é de graça. E aqui ele dá uma placa de vídeo também, para quem joga, isso é uma maravilha, né? Você pode customizar aqui uma máquina e comprar para você, tá? O que eu indico que você invista numa máquina que tenha uma melhor memória acima de 8 GB. 8 GB é tipo o mínimo para você investir. Então, se você tiver 8 GB, tá legal. 16 GB aqui também tá legal. 32 GB nem se fala. É isso. Essa é uma das dúvidas muito recorrentes para quem quer trabalhar nessa área de ciência de dados. Eu espero que eu não tenha sido muito repetitivo aqui explicando esse fluxo, mas eu acho muito importante você saber, você entender como é que funciona a tua máquina, o computador, não ser somente um usuário, mas entender pelo menos o básico ali para poder identificar algum problema que possa ocorrer ou então para ter essa vontade, essa curiosidade de aprender. E eu quero te agradecer mais uma vez, espero que esse vídeo tenha te ajudado e é isso aí, valeu, forte abraço.